E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi o dia do pacote da maldade, ou deveria dizer, dos pacotes da maldade. De um lado, censura, do outro, petismo econômico, e para falar sobre isso, dividi o vídeo em 4 partes. Vamos começar falando do julgamento que começou em torno aí de questões que envolvem internet, redes sociais, a própria imprensa está reclamando. Os advogados que representam as Big Techs também colocaram alguns pontos aí que eu acho que são preocupantes. Setores da esquerda também se levantaram, mas eu vou começar, na verdade, esse tópico falando de 2026. Saiu uma pesquisa aí eleitoral do Barulho que traz alguns números bem interessantes. Quem será que lidera já nos dias de hoje? Aí depois a gente vai entrar no pacote da maldade do Haddad. O Haddad veio ontem fazer um pronunciamento na TV, falou da questão do imposto de renda, 5 mil reais, né? Vai ter isenção. Mas talvez isso seja uma cortina de fumaça. E quem diz isso não sou eu, não é nenhum direitista, não é nenhum jornal de direita. Tem muitos comentários aí vindo da própria Globo e de várias pessoas da esquerda comentando aí sobre o que a turma do Dilma anda planejando. E aí, o fim desse tema vai nos dar o gancho para o próximo. Circulou a notícia ontem que um país aí que vocês não gostam muito comprou uma mina gigantesca no Brasil, uma reserva, na verdade, que tem terras raras. O pessoal falando questão do urânio também. Parece aí que o Lula segue no seu papel de entreguista, não tem nenhum compromisso com a soberania nacional. E aí vamos falar umas coisas sobre isso. Alguns outros eventos que estão acontecendo e alguns eventos para deixar vocês com inveja. Inveja de você falar, nossa, não podia estar acontecendo a mesma coisa no Brasil? Algumas coisas estão rolando lá nos Estados Unidos. E aí, no final, um complemento, olhando a situação anterior pela ótica da direita. Mas vamos lá. Ontem, a Paraná Pesquisa divulgou aí o seu último levantamento, que aponta que ele, Jair Messias Bolsonaro, se tivesse uma eleição hoje, ele teria 37,6 contra 33,6 de Lula. Mas veja só, já teve não sei quantas buscas e apreensão, todo santo dia tá na imprensa, várias fake news da Globo. Eu acho que a maior fake news do ano ainda é o computador da BIM do Daniela Lima. Não é querendo puxar o saco, pro lado dela, Daniela Lima é muito fora de série nas mentiras. A do computador, não é querendo falar, pô, mas e a Miriam Leitão, né? E o Otávio Guedes tomou várias checadas ao longo do ano no Twitter. Cara, foi muito fora da curva aquela fake news da BIM. Aquela ali foi um negócio assim que eu falei, minha nossa senhora, não dá pra esquecer. Mas enfim, com tudo que aconteceu, aí agora, o caso da semana passada, o indiciamento, o relatório da PF, e o cara ainda tem 37,6% dos votos. Talvez essa questão judicial não está surtindo um efeito eleitoral. Bolsonaro só postou a notícia e o Carlos comenta: não precisa ser criativo para entender todo o enredo dos últimos dias. Aí eu até perguntei, rapaz, por que Lula não tenta disputar? Aí você vê que nessa simulação, Ciro Gomes aparece com 7,9%, Simone Tebet com 7,7% e o Caiado com 3,7%. Tá meio cansado aí, o Caiado, querendo ser o representante da direita. O Poder 360 fez esse lindo infógrafo. O Poder 360 manda bem nesses gráficos que eles fazem, essas representações, tabelas. Azul é quem lidera. Amarelo é quem ficaria em segundo lugar. Você vê que no cenário com Bolsonaro, Lula perde, ficaria em segundo lugar, Bolsonaro lidera. Se você tira Bolsonaro, aí você coloca Michele ficaria em segundo. Se você tira a Michele e você coloca o Tarcísio em segundo, só com muito menos votos que a Michele. Se você tira o Tarcísio, aí você já vai pro Ratinho Júnior, não dá metade dos votos do Lula, 15%. Você tira o Ratinho Júnior e basicamente ficaria empatado, junto com o Ciro Gomes, empate técnico. Se você tira o Ratinho Júnior, você coloca o Zema perde pro Ciro Gomes. E empate técnico com a Simone Tebet. Você tira o Zema, aí você coloca o Haddad, e tira o Lula, aí no caso seria Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet, Caiado e o Haddad. Ciro Gomes herda os votos, que seria do Lula, Simone Tebet também. Caiado
continua com seus 4,4. O Bolsonaro até absorve, né, alguns votos aqui de alguém. 38,3 e o Haddad. Daqui, ó. O Haddad empata com Ciro Gomes. E se você tira Lula e Bolsonaro, você vê que a Michelle Bolsonaro vence o Haddad, vence Ciro Gomes, vence Simone Tebet. Eu acho que a grande conclusão é o que o Bernardo fala. E talvez essa frase aqui as pessoas não consigam ter um entendimento, e talvez essa tabela ajude a entender. Quando o pessoal fala assim, ó, não existe direita no Brasil. Não é que não existam pessoas de direita, não é que existam políticos de direita, mas o Brasil é um país com mais de 120 milhões de eleitores. Grande parte dessas pessoas não acompanha a política. Grande parte dessas pessoas não estão nas redes sociais. Grande parte dessas pessoas não faz a mínima ideia do que se passa no país. No final do dia, a decisão de voto, inclusive para presidente, às vezes é tomada por critérios irracionais, critérios emotivos, né? Ah, esse cara é bacana, eu simpatizo com ele, eu vou votar nele. Aí querer achar que do dia para a noite, né? Não, vamos aqui excluir Bolsonaro, não vamos trabalhar pelo seu candidato, porque a gente vai herdar os votos dele. Talvez isso não aconteça. O que tem hoje, como figura que aglutina e tem votos, cara, não tem o que fazer. Você pode chorar, você pode reclamar. A turma do PCO colocou aqui a simulação. Lula vence a Michelle, Lula vence o Tarcísio. Lula só perde para Bolsonaro. Só perde para Bolsonaro. Com tudo que está acontecendo. Nunca Bolsonaro teve nenhum tipo de apoio por parte da imprensa. Cada vez mais as pesquisas mostram que Lula pode ser derrotado em 2026. Isso deve ligar o sinal de alerta para toda a esquerda. Só a mobilização pode derrotar o bolsonarismo. Que é a tese do PSOL. O PSOL, né? O PSOL não suporta Bolsonaro. Não suporta o bolsonarismo. Só que o PCO não acha correto utilizar a máquina do Estado, né, para fazer, para tentar acabar com o movimento político pelas vias judiciais. Ele acha que isso não funciona, tem que ser um embate político, um debate de ideias. Mas tá aí, né? Só quem vence o Lula é Bolsonaro. A direita, né, que prega tanto a união da direita, talvez devesse estar preocupada, né, em reabilitar Bolsonaro. Duas rapidinhas antes de falar da discussão sobre a internet. Ministro proíbe Felipe Martins de participar de audiência na Câmara dos Deputados. O objetivo da audiência seria ouvir o Felipe Martins, né, ouvir dele, sobre as incoerências relacionadas ao registro das suas visitas aos Estados Unidos, né, que resultaram na sua prisão. Em ofício nesta terça, para o Lira e para o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Lucas Redeker, o ministro diz que a oitiva está vetada e ameaça prender novamente Felipe Martins, caso ela aconteça. Ele vai ser preso. Esteja preso. E aí é complicado, né? Porque uma das coisas que está no relatório é exatamente a saída do Felipe. Eu acho que na hora que chegar no julgamento ele vai poder apresentar a defesa dele, mas infelizmente não vai poder falar nada na Câmara dos Deputados, né? Que era chamada até então, conhecida como a Casa do Povo. A Polícia Federal não admite erro e diz que Felipe Martins forjou saída do país. Depois de não conseguir comprovar que Felipe Martins tentou deixar o Brasil em dezembro de 2022, a Polícia Federal afirma agora que o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro forjou sua saída do país. Infelizmente, Felipe Martins, né, não vai poder explicar. Seria bom. Mas vai ter um julgamento justo, né? Como manda o Estado democrático de direito. Ai, meu Deus. Tem umas coisas que desanimam, né, gente? Mas, sabe, eu digo uma coisa pra você, não sei se vai lhe ajudar ou se talvez ele coloque até mais pra baixo. Então, eu olho pro Brasil e me pergunto, bicho, será que tem jeito isso aqui? Aí eu olho pro passado, vejo que várias coisas se repetem. Em tese deveria dar mais desesperança. Só que eu paro e penso o seguinte, bom, desistir nunca é uma opção. E, como eu acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, eu acredito que tem algo depois que a gente né, não está aqui mais nesse planeta Terra. Eu penso o seguinte, né? É melhor então trabalhar. Melhor trabalhar todo santo dia. É melhor fazer o que você acha certo, fazer o bem todo santo dia. Porque ainda que não dê nada certo aqui, do lado de lá, né? Você talvez tenha alguns créditos para chegar lá e falar,
Pô, tentei, velho. Tentei fomentar aqui, tentei, sabe, ser uma boa pessoa. Me deixa entrar, me dê um lugarzinho pra cá. Então, sabe, por pior que as coisas ficam, não adianta. Desistir nunca é uma opção, sabe? Ficar pra baixo, o cara fica pra baixo, né? Tem dia que eu tô triste, eu olho assim e falo, não, bate uma tristeza profunda. Mas no dia seguinte tá aqui ainda trabalhando. Não existe essa opção, desistir jamais. Só se desistirem da gente, né? Aí é complicado. Puxa a gente da tomada, tipo o que tá sendo discutido, né? Galera, talvez as redes sociais possam nos puxar da tomada. Regular as redes é atribuição do Congresso. Ontem o Estadão, antes mesmo do julgamento começar, publicou um editorial, já falando do assunto. E é curioso, durante as últimas semanas, a gente não comentou aqui porque todas as confusões, golpe, tio Franz, tudo mais, ocupou muito da agenda política. E como eu acho que isso tem uma certa relevância, porque historicamente falando, vai ser algo que, assim, já marcou a história do Brasil. Esses julgamentos marcarão. Daqui a 10 anos, a gente vai falar sobre isso, não vai ter como. Mas eu estava acompanhando muita coisa que não trouxe em vídeo. Se vocês leram ao longo das últimas 2 semanas em especial, se duvidar, eu acho que está até aberto aqui no computador ainda, os textos. Só para mostrar para vocês. Eu nem recortei para colocar em vídeo, porque vai ficar longo. Mas só para vocês entenderem. Deixa eu ver. Ou eu já nem tenho mais. Eu acho que eu nem tenho mais salvo aqui no computador. Mas eu explico o que é o seguinte. Saíram textos diferentes em jornais diferentes de opinião e até editoriais. A Globo, seguindo a linha do tem que acabar com o artigo 19, as redes sociais têm que censurar. Acabou a festa. E o Estadão e outros portais como a Folha de São Paulo falando, cara, não é papel do judiciário regular as redes sociais. Não é assim que funciona. Existem problemas técnicos. Essa agenda, a Globo é o único portal do país que está 100% fechado e apoia a responsabilização total das empresas. E o próprio Estadão vai explicar. Se você obriga a empresa, né, ela é copartícipe de qualquer postagem que está na rede social, ela vai acabar fazendo censura prévia, porque ela não vai querer arriscar que um comentário meio dúbio fique no ar e depois ela pague o pato. Ela não sabe o que é proibido e o que não é, então tira do ar. Se for censura, quem que vai reclamar? Todo mundo vai entrar na justiça ao mesmo tempo? Não vai. Mas está ali. Regular as redes é atribuição do Congresso. Está marcado para hoje, no Supremo, início do julgamento crucial para os destinos do Estado Democrático de Direito Nacional, tanto pelas suas implicações relacionadas ao seu conteúdo, a regulação das redes sociais, quanto à sua forma. Né? Quem tem competência para regular isso? Eu acho que é o Congresso. O julgamento envolve 2 temas de repercussão geral. 533 e 987, nos quais se versará sobre a responsabilidade das plataformas digitais. O artigo 19 do Marco Civil da Internet estabelece que a responsabilidade pelos conteúdos é de seu criador, e as plataformas, né, as redes sociais, só podem ser responsabilizadas se, após uma decisão judicial, deixarem de tomar as devidas providências. O marco estabelece 2 exceções: infrações a direitos autorais, porque é algo bem óbvio, e divulgação de cenas sem roupas, que também é muito óbvio e fácil, é um critério objetivo. A Corte versará sobre a constitucionalidade do artigo 19. Constitucionalidade. Se é constitucional ou não. A conveniência do Marco Civil para regular o ambiente digital tem sido amplamente debatida. É natural. O Marco de 2007... foi sancionado em 2014, quando as redes já existiam, mas sua massificação através de smartphones apenas começava. A eventual inconveniência ou insuficiência de uma lei não equivale à sua inconstitucionalidade. Aí você entendeu porque ali atrás, o Estadão fala, não, para ver se é constitucional ou não. Não é porque ela é insuficiente que ela é inconstitucional. Quem decide se as regras para redes sociais devem ou não ser alteradas é o povo, e quem tem mandato para alterá-las são seus representantes eleitos. O legislador foi didático ao justificar a redação do artigo 19, aspas, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Tá claro. A primazia da liberdade de expressão está em linha com a Constituição e com a jurisprudência da própria Corte. Isso não significa que essa primazia seja absoluta. As próprias redes podem estabelecer suas regras de uso e remover conteúdos de acordo com elas, desde que o faça com isonomia, sem distinguir
Que às vezes não acontece, né? Às vezes, quando é direita, o tratamento é diferente. De fato, milhões de publicações são removidas todos os dias. Pessoas que se julgam vítimas, né, de crime, calúnia e difamação podem recorrer à justiça, a quem cabe definir em cada caso o que é lícito ou ilícito. Não há no artigo 19, portanto, violação da proteção do consumidor, dos direitos à honra e à dignidade da pessoa humana que justifiquem uma declaração de inconstitucionalidade. Não cabe. Outro assunto é falar que é inconstitucional. O que é que tem de inconstitucional que vai contra o que está na Constituição? Mas, a julgar pelas manifestações de alguns ministros, essas regras são insuficientes e seria preciso responsabilizar as plataformas com base em notificações extrajudiciais ou exigir delas o monitoramento ativo das redes. Na prática, isso significa terceirizar a censura. O resultado seria um efeito inibitório, em que as redes, por precaução, removeriam massivamente quaisquer conteúdos minimamente controversos para evitar os riscos de punição. Se a rede social é cúmplice do que você posta, se for polêmico, ela vai tirar do ar, ela não vai querer correr o risco de ser processada. Como a decisão sobre o que deve ou não ser censurado é prerrogativa do Estado, as redes ainda seriam passíveis de punição via recursos judiciais por censurar conteúdos que não deveriam ser censurados. Ainda tem isso. Ela tira do ar, porque ela achava que era censura, né? Você passou do ponto, aí você processa a rede social, e aí você pode colocar isso, ela pode perder. Ou seja, a rede social agora pode ser processada de ambos os lados, por tirar de mais ou tirar de menos. Uma confusão completa que minaria a pluralidade e liberdade do ambiente digital. A preferência por essas regras é um direito dos ministros enquanto cidadãos. Mas muitos pensam, né, até de forma similar com eles, os petistas, por exemplo. O Congresso promoveu vários debates sobre dispositivos como esses no âmbito do chamado pele das fake news, mas a sua tramitação parou por falta de consenso. O histórico do Supremo justifica o temor de que os ministros buscarão estabelecer regras como essas sob o pretexto da omissão do parlamento. Só que não cabe ao judiciário definir os tempos do legislativo, muito menos substituí-lo. O Congresso também se manifesta politicamente por meio de seus adiamentos. Não decidir já é uma decisão. E uma decisão legítima. Transformar o controle de constitucionalidade num juízo de conveniência política é atropelar a democracia representativa. Aí o Estadão termina de uma forma que é curiosa. Vendo o que está acontecendo no momento e vendo, inclusive, as matérias que o Estadão vem publicando sobre Bolsonaro, sobre o que está acontecendo no Brasil, a credibilidade do Supremo está em processo visível de degradação. É mesmo? Há críticas injustas de ativismo judicial instrumentalizadas por oportunistas políticos, mas muitas críticas são justas. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, falou recentemente no papel civilizador da Corte. Ele tem agora uma oportunidade de ouro de cumprir essa missão, reafirmando a separação dos poderes. Basta restringir-se às suas atribuições constitucionais e deixar que o legislativo cumpra as dele. Mas o julgamento segue andando. Aqui já foi a atualização de ontem. O Estadão basicamente resumiu os highlights. Se você quiser ver assim a treta com mais destaque, tem uns vídeos aí que circularam que, para quem entende um pouco de algumas questões técnicas, é de doer, viu? É de doer. Mas não vou entrar nisso. Quero ficar meio zen. Estamos zen hoje. Facebook e Google tentam demover ministros de responsabilizar plataformas por publicação. Advogados do Facebook e do Google apresentaram seus argumentos a favor das regras como estão. As empresas consideram uma armadilha receber a responsabilidade pelo que publicam os usuários. Essas plataformas projetam que a mudança criaria incentivos à remoção automática de publicações controversas e, em última instância, a censura prévia nas redes sociais. Se prepare para uma era de mensagens cifradas, onde as pessoas trocam letras por números, onde criam apelidos para falar determinadas coisas. Mas é o que eu falo aqui, só que eu falo, eu acho que, como o turma é vídeo, você tem mais tempo para explicar, dá para pegar no contexto. Mas se prepara, vai piorar.
Vai piorar. Uma das preocupações é diferenciar na prática o que é reprovável do que é criminoso, o que vai além dos termos, né, de usos contratuais. Conceitos abertos como fake news, desinformação, crimes contra a honra ou postagens manifestamente ilegais incentivariam remoções excessivas e levariam, aí sim, a uma judicialização em massa. Quem falou isso ontem, né, durante o julgamento, foi o advogado do Facebook, José Hollenberg Leite Neto. Qualquer conteúdo que represente denúncia ou críticas pode ser instado a ser removido, o que causaria a toda evidência um gravíssimo prejuízo ao debate público. Na mesma linha, o advogado do Google, Eduardo Bastos Furtado de Mendonça, esse ontem o vídeo dele também circulou, né? Ele falou, aí tem uma gente, lavou minha alma. Ah, meu Deus, povo se emociona, viu? Ele falou umas coisas duras aí pro pessoal do judiciário. Ele defendeu que a mudança no sistema ameaçaria a liberdade de expressão. Não faria sentido responsabilizar uma plataforma por não haver removido um conteúdo cujo exame é polêmico, é sujeito a valorações subjetivas, que muitas vezes são objeto de divisão no próprio Poder Judiciário. A tendência é que o Supremo faça mudanças nas regras atuais, ampliando as obrigações das Big Techs. Para alguns ministros, a obrigação de remover perfis falsos sem necessidade de ordem judicial é menos controversa, embora demande o papel mais ativo das redes sociais em verificar a autenticidade das contas. Esse caso aqui, assim, ó, sendo muito bondoso, a questão do perfil realmente é um pouco mais objetiva. Por quê? Se cada pessoa tem um perfil, como são as redes sociais, né? Você tem o selo de verificação que é para verificar que você é você. Então, se o cara cria um perfil se passando por você, eu acho que o simples fato do perfil não ter um verificado já deveria ser suficiente para a pessoa entender. Ainda mais quando a gente está falando de figuras políticas, pessoas políticas. Porque pessoas políticas hoje, vamos pegar o Twitter, por exemplo, você tem um selo cinza. Só tem selo cinza quem é político. Então, assim, não tem como ter uma pessoa se passando por um funcionário do governo, por um parlamentar, por um ministro do Supremo. Pô, pelo amor de Deus. A gente também tem que investir um pouquinho em educação midiática, né? Para a pessoa entender como é que funciona a rede social. Se não tá ali o selo, cara, não é a pessoa. Eu sofro disso. Gente que tenta dar golpe se passando por mim. Eu já avisei e tem gente que às vezes não entende. Criaram, já derrubou, já criaram de novo um canal no Telegram, não tem o selo de verificado, fica postando um monte de coisa de criptomoeda, de Bitcoin, o povo vai lá e entra. Sabe assim, cara, o meu canal tá no link da descrição de todo o santo vídeo e tem gente que ainda cai, o que eu vou fazer? Imagina se você tiver que cobrar tudo isso, até pra você achar é complicado. Fora aqueles perfis que não usam o seu nome, vamos botar nome aqui, o cara lá, Quinzinho da Bahia. Quinzinho da Bahia e aí coloca uma foto parecida com a minha. E aí? É pra tirar do ar ou não é? Ou é só quando se passa por você, tenta imitar a sua arroba, imitar a sua foto? É complicado isso. E olha que esse critério, pelo menos, é mais objetivo. Pelo menos esse critério é mais objetivo. Não, realmente é um perfil falso, tem um perfil verificado. Mas e postagem? E postar, o cara reclama. E é pra tirar ou pra deixar no ar? É ilegal ou não? As plataformas avaliam que as mudanças podem ser traumáticas se não forem acompanhadas por diretrizes cautelosas e objetivas sobre como devem agir, incluindo parâmetros que evitem a banalização da remoção de perfis e publicações. As empresas de tecnologia vinham acompanhando o debate no Congresso e consideram arriscado transferir o debate para o Judiciário, que pode criar pela via jurisdicional um sistema mais restritivo do que o modelo previsto na lei. E aqui tem uma fala que está no vídeo aí que está circulando do advogado da Google. Se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos controversos, talvez no final não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos, né? Na ânsia de proteger a democracia, vai se criar uma tirania. O PCO? O PCO tá demais, né? Mas eu gosto dessas postagens assim para mostrar, porque é o que eu penso, né? Pra mim, quando eu trago aqui
como vocês tá assistindo ou no celular, ou na TV, às vezes tá com o celular na mão, você fala, pô, tem aquele meu amigo petista que quando eu falo pra ele liberdade de expressão, ele fala essas coisas aí de extremista, extrema-direita, liberdade pra mentir. Aí você pega uma postagem na matéria do Estadão e fala, não, cara, olha só, o Estadão tá comentando sobre isso. Ah, mas o Estadão aí, imprensa golpista, tá, beleza. Então tá aqui, é um partido de esquerda. Um partido de esquerda, pronto. Também tá contra, e aí? Tu realmente acha que não tem nada de errado? Tu realmente acha que esse projeto é bom? O projeto que a Globo está apoiando? Projeto não, né? Sei lá, essa discussão judicial que a Globo está apoiando. Cadê? Cadê aquela esquerda raiz? Mas tá ali, ó. O que o Supremo quer impor é uma ditadura nas redes sociais. A Primavera Árabe no Egito mostrou o poder das redes sociais ao convocar manifestações que derrubaram o governo de Mubarak. Isso evidencia a força dessas ferramentas, especialmente entre os jovens. No caso do voto aos 16 anos, o recuo para essa idade parece uma tentativa de evitar maiores polêmicas, já que 18 anos seria ainda mais controverso. Mesmo assim, os 16 anos levantam questionamentos. Além disso, é provável que outras restrições sejam impostas ao uso da internet. Já vemos exemplos como a proibição nas escolas, futuramente pode ser ampliada para locais de trabalho, transporte público. Poderão surgir regulamentações mais rígidas, como a necessidade de atender certos critérios para acessar redes sociais. Essas medidas parecem visar um controle maior sobre o ambiente virtual e sua influência social. E para quem acha que o pessoal passa do ponto, aqui na Austrália, para você ter acesso às redes sociais, agora só acima de 16 anos. Novas regras do governo para proteger os menininhos, as menininhas, né, dos problemas, do bullying e tudo mais. E a coisa vai andando, a coisa vai avançando. A coisa vai avançando. É uma agenda global. Controle da internet é uma agenda global. E só para falar de rede social, uma coisa que aconteceu ontem, fiquei triste. O Schiff é um cara que lá atrás, muito antes aí de Monark, que é falatório do Monark, até porque a questão do Schiff, cara, não tem nada, assim, perto do que aconteceu, do que o Monark falou, pelo amor de Deus. Enfim, colocaram um rótulo absurdo no Schiff, perseguiram na época o canal dele, ele foi banido basicamente da internet toda. E uma galera, foi um verdadeiro cancelamento. Aí de uns tempos pra cá, ele sempre tentou criar canal, criava canal e o canal dele era cortado. Certa vez criou um canal e por um tempo ficou ativo. Até já bati uns papos com ele. E aí ontem, o canal dele foi, ó, tesourado. Ele disse, pô, a rede aqui na plataforma acabou de apagar meu canal. A alegação foi de que eu não posso nunca mais ter canal lá. Pra quem não sabe, eu tive canal deletado por acusações que nunca foram comprovadas em tribunal. Veja como são as coisas. Aí imagina. No cenário hoje, que tá do jeito que tá, né? Já tá acima de se piorar. Aí vem o Junito, lá do MBL. Sempre MBL, não, MBL adora a censura. Ora, ele disse que a missão dele era acabar com o MBL, ele acabou antes. E aí o Schiff diz, né? O MBL está comemorando a queda do meu canal. Isso diz muito sobre eles. O mais hilário é esse mundo onde perder um canal é acabar. Essa geração é complicada, né? Imagina o dia que eles perderem o Instagram. Vão fazer igual de Mocó, né? Ah! Pelo amor de Deus. Isso é MBL. Só reaparecem assim no debate público, né? Para defender censura. Passado o primeiro pacote, vem o segundo pacote de maldade pelas mãos do Haddad. Aí veja. Ontem já se falava, né? E aí o fechamento do dólar do dia, o fechamento, 5,91. Maior valor da história. E por quê, né? Aí, olha o aviso que já estão passando, né? Com isenção de imposto de renda. Ah, lá vai a turma do mercado. E o dólar, hein? Fechou hoje com o maior valor da semana, do mês, do ano? Não, o maior valor da história. Enfim, Haddad fez um pronunciamento totalmente genérico. A única coisa concreta que o Haddad falou foi sobre a questão de rever a questão de pensão de militares, tributar quem ganha acima de 50 mil reais por mês, ok? E que ia ter isenção até ganhar 5 mil.
Foi meio assim, mais genérico. Aí a turma do bastidor fez uma análise interessante sobre esse ocorrido com os bastidores da política. O Estadão vem para complementar. Aí veja como o Haddad é espertinho. O plano Haddad. O pronunciamento do Haddad teve jeito de peça de campanha. Muita falação, pouco conteúdo. Haddad foi à TV após meses de pressão para que o governo Lula demonstrasse compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Entregou com musiquinha e as clássicas tomadas aéreas de lugar nenhum, o oposto do esperado. Os 7 minutos de discurso ampliaram as incertezas sobre a trajetória da dívida pública brasileira. Falou e não falou nada. Haddad apresentou o número como fato: 70 bilhões em economias nos próximos 2 anos. Não disse, porém, como o governo chegará a esse número. E aí o Haddad deu sinais contrários, sem mencionar que precisará do Congresso, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Antes de avançar aqui, quando eu vi isso aqui, foi logo cedo, achei de fazer ontem, ainda tô, né? Os meus próximos 3 dias aí vão ser... Nossa, o final de mês é horrível, que é quando eu tenho que começar já pegar o que a gente comentou ao longo do mês, eu já começo a organizar nos capítulos e subcapítulos, né? Subtemas, para fazer o Atlas. Então, assim, isso eu vi cedo. Hoje teve gravação também de manhã, puxando o fio. 2 horas de gravação, minha nossa. Aí eu vi isso aqui, 5 mil, eu tava falando com minha mãe, né? Mostrar saúde, quando tava almoçando, eu falei, ó, o governo até dessa vez pensou no mais pobre, né? Colocou lá os 5 mil, só que eu falei, não viu o pacote todo. Mas essa questão de imposto de renda parece até ok. Parece até ok. Grava isso. Parece até ok essa questão do imposto de renda. Isso me pegou. Aí eu até falei com minha mãe, né? Aí você vê, ó, questão de imposto de renda foi destaque no Metrópolis por conta do valor do dólar. A turma do bastidor fala, né? Pô, Haddad não conta que vai precisar do Congresso, jogou, né, a bucha, não, imposto de renda. Mas vamos continuar. Numa conta que não fecha politicamente, assegurou que a isenção será integralmente coberta pela cobrança de mais imposto para quem recebe mais de R$50.000. Mesmo que a conta feche nos números, o que é duvidoso, na prática, deixar de cobrar imposto dos mais pobres é mais simples do que passar a cobrar dos mais ricos. O lobby é forte. O pronunciamento jogou a encrenca no Congresso. Não houve negociação. Ó, Haddad, ninguém tá todo mundo se esperando. O Haddad jogou a galinha pulando, falou, vai, agora é teu. Joguei. Ele pegou uma proposta. Fala a verdade. Isenção para ganhar até R$5.000. Tu tá aí, às vezes, eu espero que tu ganhe pelo menos isso. Eu espero, de coração. Tu ficou feliz, não ficou, não? Tu fala assim, pô, é um negócio que anima o povão. Anima o povão. Haddad jogou lá, depois ficou assim, né? A informação que fica, o imposto de renda. Eu tô frisando isso, não é à toa. Os parlamentares foram comunicados pela TV sobre a maior reforma de renda da história do Brasil. Ainda que o projeto possa ser meritório, não é assim que se faz política. A Haddad tentou conquistar um público que não gosta da esquerda, falou em ajudar os empreendedores, termo até então desprezado pelo PT. É um discurso que parece mirar 2026. E a Haddad tenta se posicionar como a cara dele. A linguagem formal não colaborou, mas se entregar as bondades, o palavreado pouco interessa. Se não entregar, vai virar meme mais uma vez. Aí o Estadão... Isso aqui ainda, né? Além da isenção do imposto de renda, a Haddad diz que o governo vinculará a correção do salário mínimo à regra do novo arcabouço fiscal. Isso daqui é algo um pouco mais abstrato, tá? O que é isso? É bom ou ruim? Não é um negócio que é... Tá, mas isso é bom ou ruim? É bom ou ruim? Você pode perguntar pro povão se alguém vai te dar a resposta de bate-pronto. Poucas pessoas vão saber falar se é bom ou ruim. Também estabelecerá a idade mínima para a aposentadoria de militares e limitação de pensões. Falou ainda em limitar os super salários de funcionários públicos, mas esse eu duvido. Para um governo com dificuldades de articulação política, é um coquetel legislativo e tanto. O efeito imediato do plano do Haddad foi lançar os economistas às calculadoras, os políticos ao WhatsApp, os empresários aos seus tributaristas. Ninguém vai dormir melhor do que ontem. E a depender da coletiva amanhã, que a Fazenda diz que detalhará as medidas, a reação do mercado será implacável. Aí vem o Estadão, com mais um complemento. Centrão discorda do governo e vê erro em anúncio de isenção do imposto de renda. Olha como a questão do imposto de renda está em destaque. Imposto de renda, imposto de renda, imposto de renda, imposto de renda.
nas matérias. Todo mundo fazendo questão de falar isso, todo mundo reclamando. Ó, o dólar subiu por causa do imposto de renda, o setor está por causa do imposto de renda. Lideranças do Centrão discordam da decisão do governo Lula no sem isenção, para quem ganha até 5 mil. Deputados influentes na casa, ouvidos pela coluna do Estadão, dizem que o movimento é um erro do Lula, do Palácio do Planalto. O motivo é que a discussão sobre imposto de renda nesse momento, na visão desses parlamentares, contamina a tramitação do pacote de corte de gastos do Haddad, já que significa aumento de despesa. O tema é popular, né? E parlamentares consideram difícil votar contra. Votar contra isenção de imposto de renda. Por isso, os líderes do Centrão não queriam tratar do assunto agora. A expectativa era focar na contenção de gastos para que o governo consiga cumprir o arcabouço fiscal. A isenção do imposto de renda embaralha ainda mais um fim de ano no Congresso, que já conta com atraso no orçamento e nos projetos de regulamentação da reforma tributária. Interlocutores do governo, contudo, dizem que era mesmo necessário criar um fato positivo politicamente antes de lançar medidas impopulares. Tá todo mundo falando de imposto de renda. É o que o Lula quer. É o plano. O plano não é isentar quem ganha até 5 mil. O plano é que pareça que o que o Lula está falando é verdade. E pareça que o governo Lula se preocupa com os trabalhadores. O Lula precisa disso porque o pacote de maldade está vindo, que obrigatoriamente trará contenção de despesas e pode até mesmo afetar a aprovação de Lula, que tenta manter apoio da população para as eleições de 2026. Agora imagine. Todo mundo vai ficar comentando, nossa, a gente vai pagar menos, vai pagar menos, vai pagar menos, vai pagar menos. Lula! A baita notícia, né? Mal sabe o povo que está vindo um pacote de maldade. Que pacote é esse? Porque imagine, o Lula está cortando algo que o Estadão já está te falando. Pode, né, atrapalhar aí a aprovação de Lula. Eu acho que está falando dos mais pobres. Nós estamos falando da classe A que vai deixar de votar no Lula. O que é que tem nesse pacote que não foi dito? Aí vamos voltar. Não, agora o salário mínimo vai estar relacionando aqui a regra do arcabouço. Isso é bom ou ruim? Será que essa questão do salário mínimo entra no pacote de maldade? Mas é um negocinho um pouco mais abstrato, que as pessoas não têm o entendimento? Vamos dar um bisu. Nosso companheiro Decache entra aí para explicar. Cara de esquerda, mas sempre com aquela explicação mais técnica. Corte zero. Nada justifica ataque aos mais pobres. Infelizmente, preciso denunciar uma manobra desonesta articulada por parte da esquerda. Desde abril de 2023, Haddad já tem pronto um pacote de austeridade que ataca duramente os mais pobres, funcionando como uma espécie de segunda fase do novo arcabouço fiscal. Esse pacote inclui retrocessos que atingem despesas atreladas ao salário mínimo ou, alternativamente, o próprio crescimento do salário mínimo. Então, vincular o salário mínimo à regra fiscal, isso é limitar o crescimento de... rapaz. E Haddad espertinho. Impactando toda a classe trabalhadora, aposentados e beneficiários de programas sociais. Entre os ataques previstos estão deterioração do benefício de prestação continuada, que é o BPC, essencial para pessoas de extrema pobreza, cortes no abono salarial, um direito fundamental de que ganha entre 1 e 2 salários mínimos, e investidas contra os pisos constitucionais da saúde e educação, comprometendo a prestação de serviços básicos essenciais para milhões. Tudo isso não é um erro, mas consequência direta do novo teto de gastos que matematicamente exige cortes nos direitos sociais para se sustentar. Como seria impopular apresentar esses ataques puros ao Congresso? Adotar a tática do social washing fiscal. Mistura esses cortes brutais com a possibilidade. Vamos ver se o companheiro do Decache é um cara de esquerda, birrento, que tá falando o que ele tá falando porque ele não gosta do Lula, porque ele tem um mega plano só para sabotar o Lula, ele tem uma preocupação real. Mas enfim, uma possibilidade de isenção de imposto de renda para quem ganha entre R$ 2.800 e R$ 5.000, tentando tornar o pacote mais palatável. Além disso,
falam em tentar taxar os ricos como desculpa para atacar os mais pobres, invertendo completamente o sentido histórico da luta de classe, que sempre foi para taxar os ricos e ampliar os direitos dos mais pobres, não como justificativa para atacar quem está em situação da pobreza. É inaceitável relativizar cortes contra os mais vulneráveis. E mais, se o discurso é que não há correlação de forças no Congresso reacionário, por que então enviar um pacote que ataca justamente quem mais precisa? Deixa como tá. Assim, ó, se o problema é que ela fala, não, os pobres estão sofrendo, então tu vai mandar um pacote que vai piorar a vida dos mais pobres? Era só ficar de braços cruzados. Que onda é essa aí, Lula? O povo trabalhador não pode aceitar esse jogo sujo. Corte zero para gastos sociais. Nenhum direito a menos. Não, mas o Decast deve estar pegando no pé do Lula. Aí eu vou ter que trazer outro também, né? Nosso irmão de batalha, Jones Manuel, nosso amigo. Tô num compromisso pessoal muito ocupado. Não vou ter condições de debater nada com profundidade hoje. Dito isso, adaptar a valorização do salário mínimo ao novo teto de gastos, que é o que o Haddad disse na TV, significa que o salário mínimo vai crescer no máximo, no melhor dos cenários, 2,5%. Ou, em outras palavras, vai ter aumento do salário mínimo de 3, 4, 5, 7%, etc. Pronto. Agora vocês podem defender esse ataque ao salário mínimo e fingir que não é ataque. O que o Haddad está falando basicamente, ele não vai aumentar mais o salário mínimo. Ele vai colocar uma regra que o salário mínimo basicamente não vai crescer nunca mais. E crescer 2,5% por ano. Beleza, né? O Brasil entende, a economia é devagar, mas fixar essa regra é meio complicado, né? Mas tá lá. Mas o Jones Manuel também tá criticando o Lula com frequência. Eu sei que você ia falar isso. Temos aqui também o Fred Cap. O anúncio da injeção do imposto de renda é cortina de fumaça. Mais uma vez o imposto de renda reaparece para encobrir o pacote antipopular que será anunciado e segurar a insatisfação. Detalhe, já falaram para não se preocupar que os cortes vão tramitar em separado. Se bobear, nem votam isso. Ou seja, se bobear, a isenção do imposto de renda nem será votada. Só vai votar o pacote da maldade contra os mais pobres. Aí eu sei que você fala, pô, mas o Fred Cap também, né? É um cara que é da esquerda, crítico ao Lula. Pronto. Aqui agora é refutável. Aqui agora é unanimidade no Brasil. Agora esquerda, direita, centro, alienígena, terráqueo. Todo mundo concorda que a Miriam Leitão é a defensora número 1 do governo Lula. Isenção de imposto de renda não está no pacote fiscal. E valerá apenas para 2026. É ou não é uma cortina de fumaça? É ou não é uma cortina de fumaça? Fim do imposto de renda para quem até 5 mil e o aumento dos tributos para rendas mais altas serão tratados de forma separada. Tudo que o Haddad fez ontem foi pura campanha de marketing. Só. Não se empolga achando que tu vai pagar menos imposto. Não se empolga. O pacote de maldade tá vindo. Valor econômico. Grupo Globo. 100% alinhado ao Lula. Isenção do imposto de renda para a faixa de até 5 mil pode contrapor o pacote de medidas impopulares. Já se sabia. O Estadão disse, a turma da esquerda disse, a Globo disse. O Haddad fez ontem nada mais, nada menos do que uma peça publicitária para enganar a galera. Aí você fala, pô, mas e aí? E o povo vai cair nessa mentira? Deixa mais uma vez a esquerda te explicar. Exageros à parte, é bom lembrar que o discurso político não tem de ser verdadeiro, mas verossímil. O que a Haddad tá falando não precisa ser verdadeiro, verossímil. Acho que o governo tomou uma boa atitude em colocar o Haddad em rede nacional. Um governo tem que pautar ou não ser pautado. Pura publicidade. Puro marketing. Aí eu volto que eu falei pra minha mãe. Quando eu falei com minha mãe, eu só vi a nota, a manchete. A isenção. Pô, a notícia pior e boa. Um governo que só põe imposto. Você vê a manchete, que é o que 90% do Brasil lê, é a manchete. Pô, finalmente, hein? Pô, Lula. Vai estar todo mundo hoje falando, pô, Lula,
O povo vai sobrar um dinheirinho a mais aí no meu bolso. O Lula agora não vai me tributar mais. Eita, hoje vai estar um monte de gente feliz. Mal sabem essas pessoas que elas foram enganadas. Se valer 2026, quem sabe? Enquanto isso, tá vindo. Tá vindo, né? O aipim, né? A mandioca, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Se prepara que ela vai entrar. Cara, é absurdo o que acontece. Até quando tu acha que é uma coisa boa, o Lula tá te enganando. Não tem como vir nada de bom do PT. É incrível, é incrível. O PT mostra... O PT realmente é o partido da desesperança. É pra tirar a esperança do coração das pessoas. É ou não é uma cortina de fumaça? Não precisa ser verdade. Apenas verossímil. Apenas que aparente. Aí você vê a quantidade de matérias que massificaram a questão do imposto de renda. Politicamente falando, é uma questão complicada, até porque os caras são tão miseráveis que falam, não, aqui ó, a gente vai colocar aqui, a gente vai taxar os ricos pra salvar os pobres. Aí quando isso não passa, fala, nossa, foi a elite que não deixou, rapaz, foi a elite que não deixou. Balela. 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 E essa questão entra, assim, em cima de outras. Porque o desgaste do Lula com relação à questão econômica, vocês sentem no bolso todo santo dia, quando vocês vão no supermercado, principalmente. Aí você vê, por que a inflação da picanha preocupa cada vez mais brasileiros e Lula? O que é que a matéria do Estado estava falando? Pô, a aprovação do Lula aí, né, pode começar a patinar. Os projetos políticos do Lula em 2026 podem dar uma patinada. Pesquisa mostrando que Bolsonaro está na frente. Analistas apontam que a expectativa para os próximos meses é que os alimentos continuem a encarecer. Isso preocupa não só o cidadão comum, especialmente os mais pobres, que sentem o maior impacto no bolso, mas também acende o alerta para o próprio Lula, que voltou ao Planalto prometendo que a economia ia melhorar e que o brasileiro ia voltar a comer picanha. Agora, a inflação da picanha, que os brasileiros sentem na pele, pode ter reflexos diretos na popularidade de seu governo e nas ambições políticas do Lula e do PT daqui a 2 anos. Nunca teve nenhuma preocupação, nenhuma, zero, com o mais pobre, nada. É tudo para se manter no poder. É só e somente só. E se você acha que tá ruim, saiba que, pelo menos, para algumas pessoas o Brasil vai bem. Tipo aqui, ó. BlackRock vê momento próprio a aquisições e desenha reposicionamento no Brasil. E aqui envolve uma lógica que muitas vezes eu fico assim, essa galera é espertinha, viu? Você pega a turma, os Faria Limers. Aí fica todo mundo dando um ataque de pelanca, né? Gritando, Brasil, aí a bolsa, ai que isso, ai que aquilo outro. Eu vou tirar o dinheiro do Brasil, vou comprar títulos do Tesouro Americano, sabe? Cara, são pessoas que vivem só do dinheiro. Elas não produzem nada. Elas dizem que elas investem. Não, você não investe. Investe. Quem está investindo é quem está construindo alguma coisa, quem está abrindo um comércio. Esse está investindo. Você está especulando. É isso que você faz. Para de conversa mole. Você está especulando. Aí você vê, a turma às vezes fica preocupada com o valor do dinheiro, a ação sobe, desce, tudo mais. Quem tem dinheiro mesmo no bolso é isso daqui, ó. O dólar sobe, aí consequentemente as coisas no Brasil que estão cotadas em real fica mais barata para quem tem dólar. Junto com os momentos que algumas empresas estão mais fracas, aí o que acontece? Vem lá uma BlackRock da vida e compra. Você pode levar o seu dinheiro do Brasil, mas você levar uma indústria, você não bota uma indústria no caminhão e leva. Não vai colocar as máquinas tudo no caminhão e levar. Você pode até tentar colocar. Não é assim que a coisa funciona. Então, assim, um trabalho real, né? Você criou toda a infraestrutura, está indo tudo embora. Mesmo estando no Brasil. Porque a galera vem, compra a preço de banana, e aí o lucro que a empresa vai seguir dando, né? Pode ser dar mais lucro, porque depois vão injetar um dinheiro. O capital, o dono da empresa, é um capital internacional. Ou seja, depois de pagar os funcionários, o dinheiro vai embora. Depois de pagar os funcionários, o dinheiro vai embora. Deixa só umas migalhas no Brasil e vai embora. Todo embora. Para encher o bloco de uma BlackRock da vida. O que a BlackRock faz? Só faz avançar com a agenda o capitalismo woke. A gente vai até falar sobre isso. Mas para você ver, ó, momento propício a aquisições, né, o Brasil.
todo mundo querendo comprar o Brasil. Eles não querem comprar do Brasil. Eles querem comprar o Brasil. Aí veja. Veja essa. Aquele país vermelho, que eu tenho certeza que você não gosta muito dele, compra no Amazonas a maior reserva de urânio do Brasil. E aí? E aí, Lula? Entreguista miserável. A CNT, né? China Non-Ferrous Trade Company, subsidiária da outra lá, acaba de comprar no estado do Amazonas a maior reserva de urânio do Brasil. As duas companhias pertencem ao governo da República Popular dos Comunas. Urânio é um metal usado na indústria de conflitos, notadamente na fabricação de... enfim, né? Enriquecido serve também como combustíveis nucleares para gerar energia. No Brasil, 99% do urânio é usado para este fim. A riquíssima reserva, agora de propriedade da comunada, fica no município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, a 107 quilômetros da capital pela rodovia BR-174, que leva as fronteiras com Venezuela e Guiana. O negócio foi fechado na madrugada desta terça. O anúncio já saiu até nas bolsas de valores de Pequim e de Lima, no Peru. A mina de urânio de Presidente Figueiredo, dessa forma, é considerada a maior do Brasil. Entretanto, ainda não foram feitas pesquisas oficiais pelo governo brasileiro sobre o potencial do minério dessa reserva. O governo brasileiro não fez, mas tenho certeza que já tem essa pesquisa. Tenho certeza que já tem. Quem está comprando talvez se surpreenda ainda mais, não a menos. Conforme especialistas do setor mineral, essa reserva, agora vendida, também tem tântalo, nióbio, estanho e tório. Há quem considere que são chamados minerais críticos e estratégicos para o Brasil. Por exemplo, o nióbio é usado como liga super resistente na fabricação de foguetes, satélites espaciais, turbina para motores a jatos, mísseis e centrais elétricas de aço. Esse é o governo. O momento é propício para fazer aquisições. Tá tudo barato. Lula está destruindo o Brasil. Destruindo o Brasil. Para você ver também que não é uma situação que só a direita reclama. E aqui eu até coloco de reflexão para vocês. Veja, o Glauber, o perfil dele coloca assim, ó, a esquerda me chama de direitista, a direita me chama de esquerdista. Mas na visão da direita ele vai estar bem mais à esquerda. Mas enfim, entreguismo do bem. Cadê a esquerda se pronunciando? Tá cobrando, né? Cadê vocês aí de esquerda? Danielismo cultural. Lula vende maior reserva de urânio do Brasil aos comunas. Se fosse no governo Bolsonaro, a esquerda já estava rasgando, né, se rasgando, fingindo se preocupar com a soberania nacional. Mas como foi painho, tá todo mundo calado. São canalhas. Aí, Nildo Orix participou da fundação do PT. Sobre o nacionalismo, nada como um governo popular nacionalista como o de Lula e Alckmin para garantir a soberania e o futuro estratégico do país. E a Grinha Brasília, que você já conhece, né? Acho que é o mesmo negócio, né? Os comunos adquiriu Taboca, que tem várias minas. Qualquer aquisição estrangeira de recurso natural do Brasil é um crime lesa pátria. Nação inteligente, estatiza tudo, extrai e maximiza lucro, vendendo mais caro para gringo bobão comprar. Não é em relação a essa mina, mas Aldo Rebelo diz que Lula é figura decorativa no caso da margem equatorial e defende redução do poder do IBAMA em pautas estratégicas. E o Aldo Rebelo é da RT falando. O Brasil sabotado de dentro, no caso da margem equatorial na Amazônia. O Lula é tão intragável que tem setores na esquerda que não suportam mais o Lula, seja pela sua política neoliberal na economia, seja pela sua política entreguista em termos de, sei lá, de infraestrutura, a investimentos, a questões ambientais. Não dá, gente. Simplesmente não dá. Simplesmente não tem como o Brasil dar certo nas mãos do Lula. Aí, olha como são as coisas. BlackRock no Brasil, ela dando de braçada, sorriso de canto a canto, momento, né, ótimo para fazer aquisições. O Brasil do Lula é o Brasil do entreguismo. Enquanto isso, o que está acontecendo nos Estados Unidos?
Estados republicanos dos Estados Unidos processam BlackRock por agenda verde destrutiva. Texas e outros 10 estados liderados por republicanos estão processando a BlackRock, a State Street e a Vanguard, alegando que conspiraram para reduzir o fornecimento de carvão para promover uma agenda ambiental destrutiva e politizada. Ação antitrust federal, ação antitrust seria ação de cartéis, de oligopólios. Onde é que está o CAD no Brasil, nesse momento? Para ler isso daqui. Vai que o CAD... Vai, CAD, se move. Acusa os 3 maiores gestores de fundo do índice dos Estados Unidos de usarem suas participações nos produtores de carvão para restringir o fornecimento e aumentar os preços em busca de metas de emissões líquidas zero de carbono. A ação apresentada nesta quarta, marca o mais recente esforço dos estados republicanos para intensificar essa batalha contra o que os conservadores chamam de capitalismo woke. O Texas não tolerará a instrumentalização ilegal da indústria financeira a serviço de uma agenda ambiental destrutiva e politizada. A conspiração deles prejudicou a produção de energia americana e feriu os consumidores. Esta é uma violação impressionante das leis estaduais e federais. Isso é o que está acontecendo nos Estados Unidos. E no Brasil, Frente Parlamentar SG, na prática, é lançada em Brasília. Eu nem sei quem é esse Flávio Nogueira, já não gosto dele. E quem estava também no lançamento é o Carlos Lupe, do PDT, Jorge Messias, o AGU e o Wellington Dias, o ministro do Bolsa Família. Não tem como dar certo. Não é torcer contra o governo, mas não tem como dar certo. É desesperador o que está acontecendo. Isso me deixa desesperado de ver o que eles estão falando. Eles estão destruindo o Brasil. Eles estão destruindo o Brasil. Assim, é um trabalho ativo para destruir o país. Aí, pegando o gancho, vem até voltar de falar de BlackRock, todas essas situações também, olhando pela ótica da direita, olha essa matéria. E vamos abstrair um pouco do conteúdo e olhar isso daqui para outras questões. Puxando quem já falou da questão econômica também. Bolsonaristas no Congresso estão sem criatividade e força política para reagir ao ministro. O cerco ao ministro, a bolsonaristas tem funcionado. Depois aí do relatório, divulgar tudo mais, aliados de Bolsonaro, no Congresso, se dizem sem criatividade para planejar uma reação. Eles listam uma série de iniciativas que já tentaram emplacar no Legislativo para se contrapor ao ministro e que acabaram fracassando. A avaliação entre deputados e senadores é que os bolsonaristas estão sem força política para fazer avançar sua agenda. Um exemplo é a virada de chave que ocorreu na discussão da anistia, cuja aprovação já é considerada inviável. Já tentamos de tudo, nos falta até criatividade para pensar o que fazer, confidenciou um aliado de Bolsonaro no Congresso. Os bolsonaristas ressaltam que todos os apelos para que o Senado paute o impeachment foram em vão e dizem que as manifestações de rua da direita não têm efeito para pressionar o Supremo. Eu acho que não é de hoje que está claro, cristalino, que as manifestações não vão fazer com que as pessoas se sensibilizem pelo que está acontecendo no Brasil. E não é torcendo contra, é tentando ser o mais honesto possível. Se esse comportamento de eu não sei mais o que fazer tivesse restrito a essa questão do Estado Democrático de Direito, ok. Mas, gente, de coração, pegando até no pé, mas sem querer pegar, qual é a proposta dessa turma para salvar a agenda econômica? Qual é a proposta? Será que se eu pegar um deputado e sabatinar, não é sabatinar, perguntar para ele, eu não tenho esse conhecimento econômico, mas eu não coloquei o meu nome na urna. E eu não tenho assessor, e eu também não tenho a estrutura do partido para contratar assessores econômicos, tipo alguém como o Decache, que é assessor econômico do PSOL. Eu não tenho isso a meu dispor, então eu não posso ser cobrado por isso. Mas se eu chegar a pegar qualquer deputado, falar assim, irmão, vem cá, qual é o plano de vocês aí para fazer um corte de gastos justo, porque realmente tem que cortar gasto, que não puna o mais pobre e também não faz nenhuma perseguição aos mais ricos. Proposta de gasto pensando no futuro do Brasil, para melhorar a economia. Qual a proposta? Me explica aí. É para fazer o quê?
Por onde vai? Me diz aí. Pegando essa questão ambiental, a vida de terras, questão do... Assim, do Carrefour já vou até dar exemplo. Questão da margem equatorial, que não sai do papel. Uma coisa. Qual é o plano que vocês têm? Qual é o plano? Qual é o plano? Ficar lacrando na rede social, gravar mais um vídeo, colocar uma marca d'água? Eu sempre falo do Felipe Barros porque eu vejo o Felipe Barros trabalhando, gosto do que ele vem fazendo, e venho também elogiando constantemente Eduardo Bolsonaro, eu também vejo colocando a mão na massa, e eu também estou sempre falando de Jair Messias Bolsonaro porque nunca decepciona. Mas vamos por partes. Para turma aí que não tem criatividade, talvez tem que, cara, olhar o Brasil de forma um pouco mais ampla. Até pegando o exemplo do Felipe, para mim assim, é um fácil de entender. Não vai resolver o Estado Democrático de Direito, mas avançar com o projeto de lei das ONGs, você, nada, está enfraquecendo grupos que trabalham a favor da censura. Já é um começo. Já é um começo. Talvez você dê um pouco mais de força política, que você vai ter um adversário a menos. É como se você expulsasse o zagueiro. Sabe, agora tá 11 contra 10. Mas no caso, eles têm 20 jogadores no time deles, né? A regra não tá muito justa. A gente tem 5, eles têm 20. A gente tem que começar a expulsar os jogadores dele, mas de forma justa. Dá um cartão vermelho aí, pô, deu uma falta feia. Teve a questão do Carrefour. Muita gente lacrou. Felipe Barros foi além da lacração. Embora o Carrefour, né, depois da pressão do setor produtivo, aparentemente tenha recuado no boicote à carne brasileira, é inegável que o produto nacional teve sua imagem prejudicada covardemente pela empresa. Na condição de líder da oposição, acaba de cobrar oficialmente embaixador na França, quer saber se decisão do Carrefour reflete uma política oficial do governo comuna, representante do Carrefour no Brasil, pedir que compareçam à Comissão de Agricultura da Câmara, ao seu Mauro Vieira, ministro do Lula, para que também o Itamaraty submeta denúncia formal do caso à OMC, a Organização Mundial do Comércio, e também apresente a OCDE. Vamos lá? No problema não é o protecionismo? O Parlamento Europeu, que precisa dizer se a decisão do Carrefour reflete uma diretriz do bloco. Parlamento do Mercosul, devemos debater em audiência estratégias unificadas dos países do bloco para evitar novos boicotes. O PGR, para instaurar auditoria sobre o caso. O CAD, para junto com a PGR identificar possíveis irregularidades ou interesses protecionistas. O Ministério da Fazenda e a Receita Federal, é necessário entender e, quem sabe, rever os benefícios fiscais dados ao Carrefour. E o IPEA, precisamos ter números mais precisos sobre o impacto na economia nacional de boicotes como esse. O último, assim, cara, é muito importante você ter uma mensuração do impacto. E, na boa, se fosse para frente, porque o governo lá não vai. O Ministério da Fazenda do Haddad, a Receita, é difícil. Mas um governo sério, fazer um levantamento, falar, só divulgar. Ó, aqui é um levantamento, o deputado vai na tribuna e avisa, olha só, essa empresa está recebendo tanto de incentivo. Se ficar atuando contra o Brasil, a gente vai ter que... Não vai poder ter nenhum tipo de incentivo do Estado, porque você está tentando contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho que seria um baita recado para qualquer multinacional que resolvesse engraçar para cima do Brasil. Uma postagem como essa do Felipe Barros, que está no ar desde o dia 26, pega nem 40 mil visualizações. Se o Felipe Barros tivesse gravado um vídeo lacrando, se o Felipe Barros tivesse botado a marca d'água no discurso do advogado da Google, eita, ia render, viu? Nossa, ia voar. É o que eu digo, as pessoas às vezes reclamam que nada no Brasil avança, mas as próprias pessoas, elas ficam dando às vezes engajamento em coisas que, beleza, é bacana, é gostoso de ouvir. Pô, é bom quando você tá ouvindo, né, uma pessoa que você concorda. Mas a gente tem que focar um pouco mais em resultado. A gente tem que se preocupar um pouco mais com resultado. Coisas que vão trazer coisas, assim, resultados duradouros e que impactem o cenário que a gente tá vendo, o cenário caótico que o Brasil enfrenta. Eduardo Bolsonaro vai na mesma linha. Que matéria, manchete vagabunda. Eduardo se une a ministros de Lula contra boicote. Eduardo não se uniu com ninguém. Eduardo só agiu a favor do Brasil. Só. Eduardo protocolou um requerimento na Credem
pedindo moção de repúdio ao protecionismo francês contra as carnes brasileiras. A decisão desnuda ainda a hipocrisia europeia, que critica políticas protecionistas, aplicando protecionismo na veia. A decisão supostamente tomada por questões ambientais não se sustenta. O presidente francês sabe que o setor rural de seu país não tem condições de competir com produtos brasileiros melhores, né, e mais em conta para os consumidores. Aí vem o Jairzão. Durante os 4 anos do meu governo, setores da imprensa, juntamente com a esquerda, aplaudiam as atitudes colonialistas e arrogantes de Macron, que tentavam culpar o Brasil por seu protecionismo enquanto atacava nosso agro, nossa soberania. Agora, com o boicote orquestrado pelo Carrefour e outras empresas contra os nossos produtores, muitos começam a enxergar aquilo que sempre denunciamos. O interesse da França nunca foi proteger o meio ambiente, mas sim barrar a competitividade brasileira e difamar nosso agro. Sempre enfrentamos e sempre iremos enfrentar todos esses ataques com firmeza, protegendo nosso agro, nossa soberania das narrativas e ataques daqueles que temem um Brasil forte e independente. Mas hoje, lamentavelmente, enquanto o Macron apoia e aplaude o boicote e a propagação de mentiras contra nossos produtos, Lula se cala para não desagradar o seu amigo francês. O Brasil merece mais do que isso. Merece a liderança firme, não a submissão globalista do governo Lula. Merece uma atitude corajosa e não o viralatismo da esquerda perante as pressões internacionais, como as Agenda Woke e a Agenda SG. Difícil, né? Difícil não apoiar esse tipo de posicionamento num tema tão importante. Tem deputado que fala de tudo, menos desses assuntos. Pô, tem que falar mais de Brasil, sabe? Vocês têm que falar mais de Brasil, deputados. Não basta agora o problema que estamos tendo agora do Carrefour, fazendo uma campanha para não comprar nossa carne. Eu diria mais, né? O Lula, a questão de poucas semanas, estava na Amazônia com o índio Raoni e o nosso querido Macron. E foi assinado ali um acordo para o Macron explorar urânio no Brasil. Talvez lá em Santa Quitéria, no Ceará. Até porque ele perdeu urânio de um país da África, que lá sim foi dado um golpe. Eu jamais assinaria um acordo de urânio com qualquer outro país, muito menos com o Macron. Agora, se eu assumisse hoje a presidência da República, esse acordo seria revogado. Já deu a letra, já. A direita tem que falar mais de Brasil. Aí vai o Lira, né? Lira falou à imprensa sobre os boicotes. Ele disse que outros países também precisam se mobilizar. Aí o curioso que o Lira fala isso na TV. Amanhã é o jeito de falar, né? Amanhã é convidado e vai para um desses grandes eventos internacionais, né, feito por brasileiros, para discutir o Brasil fora do Brasil, onde a agenda verde sempre está em destaque. Então, assim, é uma baita hipocrisia também, né? Bacana, Lira, isso aí realmente tem que chamar, mas as tuas ações, cara, vai na direção oposta. O Lira acabou de aprovar aí o mercado de carbono. Acabou de trabalhar para aprovar o mercado de carbono no Brasil. Agora tá preocupado com boicote. Pô, vai plantar batata. Vai plantar batata. Mas é isso. Fica de olho aí no pacote da maldade. Não se empolga com a questão do imposto de renda. Pode avançar? Pode. Espero que avance. O bem dos mais pobres, da classe média. Pagar um pouco menos de imposto. Depois de tanto imposto que o Lula enfiou pro povo pagar. Mas, a priori, cortina de fumaça. Questão que envolve rede social, artigo 19. Não sei se vai ter conclusão ainda esse ano. A gente vai comentar as atualizações que teve. A Globo tá assim, ó, com as garrinhas, né, cruzando os dedos para censurar todo mundo. O desejo da Globo sempre foi esse. E, no mais, é isso. Eu fico por aqui. Siga o meu trabalho, quiser um pouco mais, se passar no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com/br. Se já votou em mim, obrigado. Se não votou ainda, vote em mim no iBest. E eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!